Após a entrega oficial do dossiê A História dos Filhos Órfãos de Pais Vivos às autoridades em Brasília, o Morhan foi homenageado com um show no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, pelo embaixador da hanseníase no Brasil, o cantor Ney Matogrosso. O evento faz parte da obra social Rio Solidário, uma iniciativa da primeira-dama do Estado, senhora Adriana Anselmo. O empresário Eike Batista comprou e doou todos os ingressos do primeiro dia de espetáculo. Ele ainda contribuiu com 3 milhões de reais, totalizando 4 milhões e meio para ajudar os filhos e as vítimas da hanseníase. Nós vamos conversar agora com Arthur Custódio. Ele é o coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase no Brasil, o Morhan. Arthur, muito obrigado pela sua participação no programa Inclusão. E eu já vou começar perguntando como é que é a expectativa do Morhan em relação à entrega desse dossiê e também ao show organizado pelo governo do Estado. Na verdade, acho que são dois focos mesmo, né? A questão dos filhos, as pessoas que foram separadas. O que a gente está chamando por filhos de pais vivos, né? Durante muitos anos, enquanto a doença hanseníase era isolada no Brasil, as crianças que nasciam dentro dessas antigas colônias eram imediatamente tiradas dos pais e levadas para um local chamado preventório, uma espécie de orfanato, né? E dali elas eram criadas até os 18 anos e aos 18 anos, então, eram colocadas no mercado de trabalho, inseridas de alguma forma. E também a gente tem um outro detalhe. Crianças eram também deixadas para trás. O que a gente chama disso? Eram aqueles pais que eram retirados porque tinham hanseníase e a criança ficava ali sem ter para onde ir. Era às vezes levada também para o preventório e às vezes ficava com algum familiar. Então são dois grupos. E a outra questão é a questão do show. Eu acho que são dois marcos históricos, tanto a questão dos filhos quanto a questão do show. A expectativa do Morhan. A expectativa do Morhan é que ainda esse ano a gente possa ter alguma atitude do governo, ou algum preparo, ou quem sabe até uma lei, falando da necessidade da indenização, do reparo ao dano dessas pessoas, né? Da reparação do que elas passaram no passado, assim como foi a Lei 11.520, com relação àquelas pessoas que foram isoladas num período em que a doença já tinha cura, que não precisava mais isolar. Como é que vai ser essa indenização para os filhos, já que para os pais foi utilizada a Lei 11.520, que destinou uma pensão vitalícia no valor de R$ 750? É mais ou menos parecido para eles ou não? Olha, isso na verdade ainda vai ser muito discutido. É impressionante a receptividade que a gente teve do governo, né, no avanço desse diálogo. E no dia 19, então, passado, no 19 de agosto, a gente teve essa reunião a pedido do próprio Palácio do Planalto. Então, uma coisa inédita, a gente veio e trouxemos, eles queriam que a gente trouxesse algumas pessoas, a gente trouxe 370. Talvez a gente tenha exagerado um pouco, mas foi um momento muito importante, em que várias pessoas falaram em nomes das suas colônias nos seus estados e relataram algumas das coisas que elas passaram, dos sentimentos que elas tiveram. Está muito interessante a receptividade. Então, deve ser montado em breve uma comissão e essa comissão, então, vai discutir como é que vai ser isso. A proposta inicial é não repetir os erros que a gente repetiu na 11.520. A gente tem que ter aprendido alguma coisa. Quais foram os erros? E a indenização em forma de pensão, ela perde muito do simbolismo da reparação do dano, né? Porque nenhum dinheiro paga os sofrimentos que as pessoas passaram, né? O sofrimento é de cada um. Né? Eu não posso dizer que eu sofri mais que você, que cada um sofre de um jeito. Né? Só que, nesse momento, você dar uma pensão, parece que você está dando uma contribuição, alguma coisa. E uma indenização fixa, mesmo que o valor não seja um esperado, mas ela é o ato simbólico do reconhecimento e do pedido de desculpas do Brasil, da sociedade brasileira, ao que essas pessoas passaram. Então, é provável que o caminho seja esse. E é provável também que a gente tenha que dividir esse grupo em pelo menos 2 ou 3. Vamos dizer assim, a gente teve os pais, né, que tiveram os filhos tirados dentro da colônia, que nasceram dentro da colônia e foram para o preventório. A gente também teve as crianças que foram deixadas para trás e que por algum motivo, às vezes o pai ou a mãe ou ambos foram tirados de casa e essa criança ficou sem nenhuma assistência do Estado brasileiro. Abandonada. Né? Abandonada. E um terceiro grupo
que seriam aquelas crianças que foram para um preventório e por conta de maltratos nos preventórios e tal, ficaram com problemas mentais ou físicos, que também não é um grupo pequeno, né? Totalizando, dá mais ou menos quantas pessoas? Solange, a gente não tem ideia. A gente cometeu também um erro na 11.520, que a gente estimava de 3.000 a 4.000 pessoas e apareceram 11.000 processos, né? As crianças a gente não tem ideia. Tem alguns registros no país, a gente não sabe quantas estão vivas, né? E o Mohan, desde o começo do ano, trabalhou num chamado cadastro. A gente está fazendo um cadastro para que a gente tenha uma ideia e que foi o que deu a base ao dossiê. E esse cadastro hoje já está passando de 6.000. Diante desse caos que se formou em termos de documentação, como é que vocês pretendem organizar esses grupos? Olha, eu acho que a Secretaria de Direitos Humanos, nessa experiência única a nível mundial, ela aprendeu muito, assim como o movimento também, de como comprovar, de como ir atrás e tal. Uma das teses que a gente tem é de que provavelmente esses 11.000 casos que vão ser julgados já é uma porta de entrada em que você vê a ficha do usuário. Bom, se ele foi isolado, os filhos deles foram separados. E isso facilita, inclusive, para mais adiante um processo. Os educandários, a maioria ainda tem todo o arquivo, às vezes organizado, e a gente está entrando com uma ação no Ministério Público Federal para que esses documentos sejam protegidos. A gente acredita que só 3 tenham tido os documentos queimados nesses preventórios. Então vai ser fácil resgatar por aí. E aí você tem os casos, as especificidades, os casos menores que a gente vai ter que trabalhar caso a caso. E que vamos ter que prever isso na regulamentação de uma lei. Agora, Arthur, em relação a essa grande doação feita por um empresário brasileiro, totalizando 4,5 milhões de reais, e de que forma o Mohan pretende usar esse recurso? Olha, Solange, eu queria, antes até de entrar na forma de atuação que a gente vai ter do recurso, dizer que para nós o show no Teatro Municipal do Rio, com Ney Matogrosso, e aí teve presença o primeiro dia de muitas autoridades, vários ministros, o próprio presidente esteve lá, a primeira-dama do Estado, que foi a pessoa que idealizou o evento e que usou toda a equipe dela na ONG do Rio Solidário para que o evento acontecesse. Aliás, foi um trabalho muito interessante em que vários grupos se reuniram para que o sucesso acontecesse, né? Então, esse evento no Teatro Municipal, mais do que o dinheiro, tem um simbolismo histórico de que a gente pega um teatro que durante anos, décadas, foi só de um grupo da sociedade do Rio de Janeiro e coloca lá pessoas que foram das colônias, que muitas nunca tinham saído da colônia e entrar naquele local. Eles também fizeram parte da plateia? Fizeram parte da plateia. O primeiro dia a gente levou 200 pessoas, segundo dia mais 200. Então, eram ingressos que a gente segurou. Esse aqui é deles e vamos colocar. Porque o ato ali em si era um ato de cidadania. Era um ato em que a gente mostrava para a sociedade que algo tem que ser feito. Para acabar com a hanseníase no Brasil, o Brasil ainda é o primeiro lugar do mundo em incidência da doença, né? São 40.000 casos novos praticamente, é a média dos últimos anos. E a região norte é a mais atingida? Mais atingida. E nos últimos anos, Solange, foram nos últimos 10 anos, mais de 100.000 pessoas ficaram com sequelas de uma doença que a gente já podia ter acabado, né? Então, para nós, não é o Ministério da Saúde que vai resolver. Esse é um problema que é um problema de governo, mas mais do que um problema de governo, é um problema de sociedade. E ali, aquela noite, nos parecia um pacto social. Nos parecia um pacto para dizer assim, cada um tem que fazer um pouquinho para acabar com a doença. Claro que a doação do EIC, agora entrando mais nesse lado, e a gente está tendo um apoio muito grande da primeira-dama do Estado, e um relato muito breve, tentando ser, né, mas assim... você tem feito trabalhos históricos sobre a doença no país, Solange, e tinha uma pessoa chamada Alice Tibiriçá, que junto com Conceição da Costa Neves, teve uma atuação muito importante. E ela, lá atrás, ela falava assim, era muito importante que o governo assumisse. E para o governo assumir, ela se propôs fazer um pool de primeiras damas, na década de 20, né? Que ela achava que esse poderia ser um caminho.
E aí acabou sendo caçada depois por Getúlio Vargas, foi presa e tal, mas aí e não conseguiu fazer. Aliás, se ela tivesse feito naquela época, era capaz de a gente não ter a doença hoje, né? Então, aquele momento para nós do show foi muito legal. Os 4,5 milhões vão ter várias aplicações. Uma delas é melhorar a qualidade de vida dos 2 antigos hospitais colônias do Rio, né? Ou seja, recuperando alguns prédios, mas também fazendo trabalhos de assistência às pessoas que estão lá, que estão institucionalizadas, e também de trabalhos de cidadania, né? De pensar ali, a gente pensou em agentes culturais de saúde, que é um projeto que está nascendo lá no município do Rio, que era para você formar cidadãos dentro daquela comunidade e romper com preconceito. Capacitação para o mercado de trabalho também? Capacitação no mercado de trabalho, vai ter uma série de... Além da estrutura física, da melhoria da estrutura física e de equipamentos, a gente trabalhar nesse sentido. E um outro trabalho também nas colônias é o da recuperação da memória. A gente teve uma pessoa que ajudou muito a gente aqui na TV Senado, que era o Arnaldo, que ele falava assim, meu sonho era ter um museu. E eu acho que a gente vai conseguir realizar o sonho agora do Arnaldo. E montar... o Brasil tem uma sala memória no Acre e vai ter o primeiro museu. E vai ser o 8º museu no mundo. Inclusive, a gente está dialogando com o Museu do Japão, que tem coisas do Brasil lá e que a gente não tem aqui, né? Por exemplo, a moeda, tinha uma moeda própria nas colônias. O Museu do Japão tem e a gente não. Então, tentar resgatar essa memória. Mas tem na Casa da Moeda. A gente vai ter que resgatar tudo isso. Essas moedas. Então, o que a gente... Essa é uma outra ideia. A preservação do patrimônio, montar um museu de Curupaiti e, de repente, recuperar o teatro. Até para que a sociedade comece a ir lá. A gente fazer uma integração inversa. As pessoas que estão morando lá não vão sair mais de lá. Elas podem, e receberam, inclusive, no Rio de Janeiro, o título de cessão de uso das casas. Então elas vão ficar por lá por resto da vida. Sim, é a casa delas. Então ali é construir um bairro cidadão dentro do município do Rio, em que as pessoas vão para lá e vêm. E um outro restante do recurso, então, só para finalizar, a gente vai utilizar em campanhas educativas no estado do Rio de Janeiro. A ideia é que a gente vá pelo menos a 60 municípios dos mais de 90 municípios do estado do Rio, fazendo campanhas educativas e de descoberta de casos para que a gente avance na eliminação da doença. Com essa quantia de 4,5 milhões que o Eike Batista doou, você não teme que o Mohan, de alguma forma, perca do outro lado também, por parte do governo, uma certa assistência que eles começaram a dar recentemente para vocês? Olha, na verdade tem esse ruído, né, de comunicação, vamos dizer assim. Os 4,5 milhões eles vão ser aplicados no Rio e de uma total forma de transparência. A gente vai ter prestação de contas públicas na internet o tempo inteiro enquanto estiver fazendo a execução. Eu acho que isso é a ética que o movimento social, que as ONGs no Brasil têm que ter com a própria sociedade que aplica. Mas é claro que esse dinheiro é uma pequena parcela do que pode ser feito. E isso é só para o Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem uma série de outras ações que vão estar sendo desenvolvidas no Brasil, que as pessoas precisam ter noção de que tem muito ainda a ser aplicado e ser desenvolvido. É claro que muitos vão querer dizer isso. Mohan não precisa, está com recurso e tal, mas isso não é verdade numa doença que foi historicamente excluída, né? Uma doença que foi colocada sempre à margem e à par das políticas públicas no Brasil e no mundo. E acabou que muitas pessoas, milhares de pessoas, ficaram incapacitadas, necessitando de fato dessa ajuda do governo. Com certeza. Arthur, nós chegamos ao final da entrevista, agradecendo muito a sua presença aqui e desejando muito boa sorte ao Mohan. Uma antropóloga e enfermeira de Brasília, sensibilizada com a saúde pública do país, escolheu como tema de sua monografia uma doença secular, mas que ainda está presente nos dias de hoje. Com o título Hanseníase, Experiências de Sofrimento e Vida Cotidiana em um Leprosário, ela traçou o paralelo entre o universo das pessoas que ainda moram nos hospitais colônia com o dos que vivem em sociedade. A antropóloga morou quase um mês na casa de pacientes da colônia Santa Marta, em Goiás. Ela conta a dolorosa experiência de vida das pessoas que antigamente eram capturadas e levadas para os leprosários. A antropóloga é professora de faculdade e ainda participa de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília. Durante os 10 meses de pesquisa, a enfermeira e antropóloga Amanda Faria viu de que forma as vítimas da doença iam parar nas colônias. Existia um carro, que era o carro que coletava os doentes e que levava até a colônia, que é conhecido como onça. E a onça, e com base em depoimentos de pessoas que eu conheci lá, eu perguntava, mas por que onça? Alguns me diziam, porque é preto.
né? E eu ia perguntando isso a vários. Mas por que onça? Até que eu cheguei, um dia eu ouvi a seguinte expressão: porque a onça dá o bote, some com você e você nunca mais aparece. A forma brutal como os filhos foram separados das mães também foi ponto de reflexão da monografia de Amanda. Tive depoimento de uma mãe que perdeu 3 filhos em um preventório, né, sucessivamente. Amanda finaliza a entrevista falando sobre o sentimento das pessoas atingidas pela hanseníase. O que eu ouvi nesse meu contato com as pessoas, assim, é de que a hanseníase, né, ela muda não só a vida da pessoa com relação ao cotidiano, etc. Ela muda a maneira como a pessoa se percebe no mundo. As pessoas acham que quem está na colônia está querendo dizer: olha para mim, tem pena de mim porque eu vim para a colônia, né? Mas a gente é gente, né? Então, eu entendo que essa fala é um pedido para um olhar mais simétrico, para olhar as pessoas como humanos. Veja a seguir, por que o Brasil ainda é o primeiro país no mundo em casos de hanseníase. Voltamos já.